Olá, eu convido você a conhecer um novo conceito em saúde e qualidade de vida. A sociedade vive um desafio: conciliar qualidade de vida com a exploração consciente dos recursos naturais do planeta. A degradação ambiental priva o ser humano de desfrutar de energias naturais como o geomagnetismo e os raios infravermelhos longos do Sol. Além disso, hábitos pouco saudáveis como ingestão de alimentos contaminados com todo tipo de agrotóxicos, falta de atividade física e o consumo de medicamentos de forma indiscriminada fazem com que a saúde esteja cada vez mais comprometida. O ser humano deixou de lado hábitos saudáveis como caminhar descalço, tomar sol nas primeiras horas da manhã e ter uma boa noite de sono. O acesso a essas energias naturais, comprovadamente restauradoras, ficou comprometido. Com isso, um número cada vez maior de doenças se instalam no organismo. Nesses casos, são comuns a insônia e as dores provocadas pela atrofia muscular, lombalgias, artrite e artrose. A falta dessas energias e a má qualidade do sono contribuem também para o desenvolvimento de todo tipo de dor na coluna vertebral e doenças como osteoporose, vertigens, problemas digestivos e circulatórios, como derrame cerebral, inchaços, alteração da pressão arterial e sérias complicações cardíacas como um infarto. Síndrome da escassez magnética. É assim que a causa dessas enfermidades é conhecida. Os números são alarmantes. 85% da população mundial tem dores na região da coluna vertebral. 70% tem disfunções circulatórias. 73% se cansam com facilidade. 71% sofrem com o estresse. 55% sofrem de tensão nervosa e 50% têm insônia. A boa notícia é que a ciência já descobriu formas de repor essas energias naturais e, assim, devolver a saúde e qualidade de vida que estavam se perdendo. Hoje, é possível ficar exposto ao magnetismo e aos raios infravermelhos longos de um jeito moderno, relaxante e muito eficaz. Foi criado um aparelho terapêutico, um colchão que emite na dosagem correta as energias magnéticas da Terra e de infravermelho longo dos raios solares. Como passamos 1/3 de nossa vida dormindo sobre um colchão, nada mais adequado do que usar esse tempo para repor as energias naturais tão essenciais ao bom funcionamento do nosso organismo e também corrigir posturas erradas, principalmente da coluna vertebral. Uma boa noite de sono é reparadora, quando acompanhada de tratamentos magnético, vibroterápico e com infravermelho longo. Os benefícios são fantásticos. Conheça agora alguns detalhes de como os colchões são feitos e veja por que a tecnologia e conforto podem e devem andar juntos. São 11 camadas com densidade progressiva que permitem ao aparelho se adaptar a qualquer tipo de estrutura corporal, desde as pessoas mais leves às pessoas mais pesadas. Acompanhe. O tecido da primeira camada recebe um moderno processo higiênico chamado Ultra Flash. É um processo antialérgico, anti-ácaros e antifungos. O que se observa em grande número são indivíduos portadores de rinite alérgica, de doenças respiratórias, tanto crianças quanto adultos, que têm esse problema respiratório atrapalhando a sua rotina funcional do dia a dia. E ela possui uma camada de todo um tratamento antiácaro, antifungo, antibactéria, que além de higiênico, também permite esse combate a esses agentes maléficos à saúde. A segunda camada são os magnetos, que produzem uma eficaz reposição magnética com 800 Gauss de intensidade. Esse campo magnético contínuo, na verdade, vai agir melhorando a circulação sanguínea, agindo diretamente no funcionamento das artérias e, obviamente, todo o nosso corpo, todos os órgãos, os aparelhos, os sistemas são irrigados pela corrente sanguínea.
A partir do momento que se ativa e se melhora a circulação sanguínea, se melhora também o metabolismo, o funcionamento de todos esses órgãos. É muito comum pessoas que muitas vezes adquirem o aparelho por um determinado motivo, para prevenção de patologia de coluna, para uma dor, para dor muscular, para fadiga, para estresse, retornar ao nosso consultório relatando melhora em outras funções. Melhora na função da diurese, porque o sistema urinário melhorou. Melhora em outras funções orgânicas diferentes daquela queixa inicial ou daquele objetivo inicial. E um grande benefício do campo magnético é exatamente na oxigenação celular. Favorece uma vida mais longa da célula e, obviamente, uma saúde tecidual. E isso se traduz em pleno bem-estar físico. A terceira camada é composta pelo infravermelho longo. A principal ação dessa energia é quebrar as grandes moléculas de água que se formam no organismo, proporcionando melhor absorção de nutrientes pelas células e eliminação mais eficaz de toxinas. O infravermelho longo também melhora a absorção de cálcio pelos ossos. Conhecidamente, o magnetismo potencializa características de processo de síntese de cálcio. Desta maneira, associado ao biomagnetismo ou pastilhas magnéticas com pastilhas de infravermelho, essa potencialização promove um tempo mais curto dos processos de formação de cálcio. 60 trilhões de células são ativadas com a ação do InfraLife, refletindo diretamente na melhora da circulação sanguínea. Combate também o envelhecimento precoce, promovendo a renovação celular, reduzindo os níveis de ácido lático e beneficiando os sistemas linfático e nervoso autônomo, que está ligado diretamente aos órgãos internos, melhorando seus funcionamentos. O InfraLife emite ondas de 4 a 14 micra, idênticas aos raios infravermelhos longos do Sol. Nos últimos 20 anos foram publicados diversos trabalhos que demonstram a característica do infravermelho longo nos tecidos biológicos. Estes promovem uma bioestimulação para a melhoria de fins terapêuticos em diversos pacientes. Dentre essas características, a analgesia, o aumento da microcirculação, a redução de edemas, a redução de hematomas, os espasmos musculares, o aumento do metabolismo celular, a síntese de elastina e colágeno, aumentando então, de tal maneira, a imunidade, a reparação e a regeneração de tecidos. Vários artigos e pesquisas científicas, seja no Brasil ou internacionalmente, comprovam a eficácia dessas tecnologias. O infravermelho longo, a partir do momento que ele melhora as trocas celulares a partir da membrana, que é a parte externa da célula, ele propicia que a degradação metabólica da célula seja expulsa de uma maneira mais fisiológica. E com isso, melhora o papel da desintoxicação celular. E na verdade, você está naquele período dormindo, adquirindo saúde durante o sono. A maior proposta é exatamente essa, não somente tratar uma doença, mas adquirir saúde durante o período do sono. O infravermelho longo pode proporcionar, então, associado ao campo magnético, uma melhoria no aspecto da dor e também das chamadas disfunções neurológicas. Proporciona também efeitos fundamentais nas inflamações da coluna, diminuindo efeitos da lombalgia principalmente e também trabalhando com patologias mais complexas como a fibromialgia. A vibroterapia associada ao infravermelho longo faz com que ocorra uma vasodilatação. Essa vasodilatação provoca a minimização da pressão sanguínea. Então, características de pessoas que possam ter a chamada pressão arterial elevada ou a hipertensão são minimizadas a partir da associação dessas duas técnicas científicas aplicadas à medicina. As pastilhas de InfraLife também são tratadas com tecnologia anti-BAC e anti-germes, que evita em até 99% a proliferação de micro-organismos nocivos à saúde, garantindo maior higiene e combatendo odores. Todo tratamento é necessário que você tome alguns cuidados no processo de contaminação. O infravermelho por si só trabalha essa característica de minimizar os efeitos da contaminação. Podemos potencializar isso com pastilhas que tenham características antifúngicas e antibacterianas, trabalhando então determinada gama de micro-organismos que poderiam provocar processos de proliferação no organismo humano.
Nos colchões também são colocadas pastilhas de Infralife Power, feitas de metais nobres e biocerâmica, com 30 trilhões de frequência por segundo, que potencializam a ação do infravermelho longo. Estudos recentes mostram que a associação do infravermelho em pastilhas biocerâmicos provoca uma potencialização nos efeitos térmicos do infravermelho, aumentando o processo de vasodilatação. O Rabatan High-Tech é a quarta camada. Uma esponja perfilada, vulcanizada, porosa e em alto relevo. É todo coberto por saliências, cuja finalidade é massagear o corpo durante o sono. Também permite boa ventilação e evaporação noturna. É a camada do Rabatan. E ela possui uma camada de relevo que permite não somente uma massagem, que vai gerar um relaxamento muscular, mas também permite que exista um equilíbrio termogênico, para que você possa manter uma boa temperatura e a transpiração pelos orifícios do relevo. A quinta camada é de poliuretano resistente. A sexta camada é composta de poliuretano aglomerado especial de alta densidade. A sétima camada é uma chapa laminada vegetal. A oitava camada é formada por polipropileno 100%. A nona camada é poliestireno expandido, produto isotérmico. A 10ª camada é uma chapa de celulose resinada naval SKO. E, finalmente, a 11ª camada é composta de poliuretano modelador, que funciona como amortecedor. Corrigindo vícios de postura, os aparelhos que vão auxiliar no tratamento de escoliose, lordose, cifose e muitas outras enfermidades da coluna vertebral. Um sono muito mais renovador e relaxante. Que o indivíduo com uma postura adequada, se ele usar um colchão inadequado, ele pode adquirir doença ou patologia da coluna vertebral. Alguém que já porta alguma patologia vertebral, a partir do momento que ele usa um aparelho adequado, ele pode não somente melhorar clinicamente, mas tratar essa patologia vertebral. Os aparelhos Vibro contam também com a tecnologia Quantic Life, que são equipamentos eletromagnéticos de baixíssima frequência. A energia quântica, desenvolvida a partir de 1900 com as pesquisas de Max Planck, foi evoluída em 1905 com as pesquisas de Albert Einstein, que culminaram em toda a pesquisa fundamental da física aplicada à medicina. À medida em que você tem a utilização de um infravermelho, você tem uma faixa de energia. Acima desta energia do infravermelho, dentro de uma faixa segura, existe a energia quântica, que favorece os processos de equilíbrio, de controle térmico e favorece os processos de diminuição de tumefação, o que nós chamamos de inchaço. A essa característica dela também se provoca a chamada bioestimulação celular, conhecida claramente como os efeitos da melhoria do metabolismo interno, favorecendo o equilíbrio biomagnético e também favorecendo um efeito fundamental, que são os efeitos fisiológicos. Eles produzem uma energia de 52 Hz, pulsada, não polarizada, não ionizante e sem contraindicação, que tem como função fazer com que as células envelhecidas voltem a se reproduzir. Nesse processo, as células voltam também a fabricar o tecido de sustentação do sistema endotelial. Ele estimula células antigas, células do organismo já envelhecidas, a melhorar o seu funcionamento, a voltarem a funcionar como outrora, como antes. Inclusive células do retículo endotelial celular a voltar a se manifestar, a produzir, a trabalhar da mesma maneira em que agia anteriormente. Características importantes em relação ao estresse são diretamente tratadas com a vibroterapia. Do ponto de vista científico, vamos observar que cada ponto que é tratado a partir da pressão feita pelo aparelho vibroterápico acionará um dispositivo biofísico que descarrega no sistema nervoso central uma condição de relaxamento, diminuindo a fadiga, o estresse e estimulando o processo de troca líquida, fazendo com que as retenções líquidas sejam diminuídas. Efeitos musculares, principalmente para atletas, também é muito vigoroso com o uso da vibroterapia. Atletas, sejam aqueles rotineiros, ou seja, aqueles iniciais, que geralmente sentem dores pós-tratamento intenso
com a atividade física, a vibroterapia vem para auxiliar os processos do limiar da dor. A vibroterapia, associada ao infravermelho longo, tem uma característica bastante importante, porque minimiza os efeitos de flacidez em regiões fundamentais da produção de colágeno. Então é uma característica importante, inclusive nos efeitos estéticos. As tecnologias associadas, nós temos encontrado boa resposta no que diz respeito à insônia, à labiritopatia, bem como à indisposição geral do indivíduo. No mundo moderno, estamos cada vez mais cansados. No mundo moderno, temos trabalhado cada vez mais. Então, o uso de tecnologias, terapias preventivas na medicina preventiva, bem como nos tratamentos que nós temos dito aqui, melhora claramente o efeito do sono em seres humanos. A importância de uma certificação por um instituto de credibilidade como o Inmetro, ela é fundamental para o consumidor ter uma tranquilidade de que aquele produto tem realmente aquelas normas técnicas que estão sendo apresentadas para ele. Tem aquelas normas técnicas. Então, acredito que seja não somente uma questão de certificação, de credibilidade, mas que o consumidor final está adquirindo exatamente o que está sendo apresentado para ele. A qualidade de vida, a saúde plena e o conforto estão bem perto de você.